Antes de entrar no assunto específico do vídeo, dizer que ontem à noite eu participei da live do Nando Gross aqui no YouTube, no canal do Nando Gross. Quem quiser ver o vídeo inteiro tem aqui no canal dele, só procurar Nando Gross. E quem quiser ver especificamente o trecho em que eu participo, ele me faz várias perguntas sobre o Grêmio e tal, e eu respondo uma por uma ali, dá uns 20 e poucos minutos, menos de meia hora de papo. Tá no meu Instagram, coloquei só esse trecho específico, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo no meu Instagram. E enfim, tá aí o recado. E entrando no papo agora específico do vídeo, né, no tema do dia, cara, eu gosto muito do Douglas Costa, um baita cara, gremistão, né? Quis voltar, tinha bola ainda para estar lá na Europa ou em outro lugar de mais grana e tal. Ele, enfim, tem meu respeito, tem minha admiração. E eu ainda acredito na bola dele, eu ainda acho que ele vai sobrar no futebol brasileiro. Ele já tá dando amostras de que tá pegando ritmo, de que já se mostra um jogador diferenciado aqui, né? Mas ainda não tá sobrando aquela coisa toda, né? No jogo do Palmeiras, aquele primeiro gol ali do Grêmio, né? O único gol do Grêmio, foi uma jogada maravilhosa dele, então ele já tá dando alguns lampejos aqui e ali, e eu confio que vai ser ainda melhor. Mas assim, cara, teve um vídeo dele, uma participação dele nos cancelados, né? Acho que o Ale Oliveira, mas não sei quem, que eu preciso fazer uma ponderação aqui, cara. E não é só sobre o Douglas Costa. Eu acho que o Grêmio ele vive um momento tão fraco institucionalmente falando, assim, tão sem estrutura sólida ali de dentro, sem uma diretoria pesada, organizada, que bota pingo nos is. A várzea é tão grande, né? Os caras já protagonizaram tantos absurdos que a gente viu, tanto no campo do futebol como até na área institucional, tantas entrevistas inacreditáveis que já deram, diretor de futebol, vice-presidente de futebol, próprio Romildo e etc., que o clima instaurado ali, ele acaba sendo meio varziano como um todo, né, cara? A gente vê ali E agora até mesmo nessa nova reformulação, que todo mundo se empolgou e achou uma boa, aí já chega o Sérgio Vasquez, o novo diretor de futebol, e provoca o Inter numa entrevista para a Rádio Gaúcha, se eu não me engano, falando que o elenco dos caras nunca conquistou um título, né? Às vésperas de um Grenal, o cara fala uma coisa dessa que só piora a situação do Grêmio, só motiva os colorados, é inacreditável. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Depois o próprio Denis Abraão, aí eu não acho tão grave, tá? Mas ele também em alguma entrevista fala que o Grêmio tem que se aproveitar também lá em BH, porque os torcedores do Galo vão estar nervosos e o Grêmio tem que aproveitar esse nervosismo, porque afinal de contas eles não ganham Brasileirão desde 71 e devem estar apreensivos e nervosos. E começou a falar, poxa, eu tinha 15 anos a última vez que eles ganharam, os caras não ganham desde aquela época, e um tom que claramente dá pra fisgar um deboche dali, um desdém, e mesmo que não tenha sido a intenção dele, dá pra ser usado assim pelo Atlético Mineiro, né, como motivação. Então assim, cara, o que esses dois episódios, só pra dar um exemplo, né, e olha que ó, se a gente for lembrar do Herman e de coisas mais pra trás, aí é pior ainda, não vou nem entrar, né. Mas o que esses dois pequenos episódios recentes me remetem? Assim, o que eu sinto sobre eles? Cara, é falta de bom senso, de entender o tamanho do teu cargo, a responsabilidade do teu cargo, de entender cenários, contextos e principalmente de entender a diferença de tu dar uma opinião enquanto tu é um mero gremista, talvez até um mero conselheiro gremista, e de quando tu é um vice-presidente de futebol, quando tu é um diretor de futebol, quando tu é um presidente do Grêmio. Né? Entender a diferença de falar certas coisas no boteco para teus amigos e falar certas coisas aos microfones para uma rádio, né? Ou para um canal de YouTube, que seja. É muito diferente, cara, porque assim, o Sérgio Vasquez até pode pensar, falar para os amigos dele do boteco, cara, se tu for olhar o grupo do Inter, é um grupo que não é extremamente vencedor, assim, não tem gente que conquistou grandes títulos ali. Talvez a gente consiga usar isso a nosso favor, eu vou falar isso no vestiário para motivar os caras, para pegar ali os nossos jogadores mais cascudos e tentar se aproveitar disso.
Não é problema se ele acha isso, se ele acha que isso pode ser um benefício, se ele acha que isso faz alguma diferença, eu tenho lá minhas dúvidas, mas tu dizer isso aos microfones, cara, é uma falta de adequação tão retumbante que me faltam palavras, né? A mesma coisa vale pro que disse o Denis e enfim, né? Então, essa falta de bom senso. O Herman era o campeão de falar coisas aos microfones que eram inacreditáveis, cara. Eram inacreditáveis. Bem que ele dizia coisas que eram inacreditáveis até se fosse no boteco. Mas enfim. E aí nessa mesma linha, Douglas Costa vai ao programa lá do Ale Oliveira e companhia. E ele... Primeiro, tá? Esse canal aí dos caras é o Cancelados, eu já vi alguns trechos de algumas... É um canal irreverente, um canal que fala de futebol de uma forma bem humorada, é um canal que brinca, é um canal que debocha. Primeiro, Douglas Costa perdeu para o Palmeiras na Arena. No dia seguinte, ele estava dando entrevista para o Cancelados. Eu sei que ele tem uma boa relação com o Ale, que é um dos integrantes ali. Beleza. Mas, cara, nessa hora, tu não aceita o convite. Tu fala assim, irmão, me desculpa, eu vou dar uma segurada aqui, fica pra próxima. Eu vou te dizer mais, talvez seja um bom momento para segurar qualquer tipo de entrevista, qualquer jogador do Grêmio, pra Rádio Gaúcha, pra canal de YouTube. Meu, pode ser a entrevista mais séria, mais profunda, mas... Não, cara, a gente vai dar uma segurada, o momento aqui é de introspecção, é de olhar pra dentro, é de se concentrar, a gente tá no meio de uma turbulência. Não vou ficar dando entrevistinha aí pra cá e pra lá pra dar pano pra manga. Muito menos num canal de tom irônico, debochado, alegre, né? Não é o momento, cara. Não é o momento. Primeiramente tu diz não. E aí ao aceitar o convite, o Douglas fala algumas coisas também que eu acho que é um pouco de economia interna, entrou numas análises ali que não precisava ficar expondo, sabe? Eu acho que faltou adequação pro Douglas. E aí tem a frase que ele fala que muitos gremistas vibraram e que eu não concordo com que ele vibre, né? Ele fala até umas coisas que eu concordo, sabe? Ele deu o exemplo do Corinthians que contratou um monte de cara aí, tava numa crise parecida com a do Grêmio e saiu, né? E não adianta ter superávit. O clube de futebol não é feito só de superávit. Eu concordo com ele, eu acho que até não é uma questão de gastar pouco, o Grêmio gasta mal, mas também gasta pouco. Eu vi gente dizendo que não, veja bem, ele contrataram o próprio Douglas Costa. Sim, e só e porque o Douglas praticamente se autocontratou, né? O Douglas fez a contratação acontecer e não tinha como o Grêmio dizer não, basicamente, né? Então, mas só o Douglas Costa é pouco, só o Douglas Costa é pouco, né? Falta muito nome de peso ainda para encorpar esse elenco. Muito nome. O time do Grêmio é fraco. E é culpa da direção, sim. O Douglas tem ponta de razão nisso. Por isso que parte da torcida adorou e exaltou a colocação dele. Só que, cara, não é ali. Não é o momento. Não é nada do que foi feito o cenário ideal, sabe? Tipo assim, ele criou um atrito com a direção do Grêmio, era só, não tava faltando mais nada, né? A nossa referência técnica do time cria um atrito com a direção do Grêmio, que o contratou, bem ou mal, o contratou, né? Então assim, cara, o mesmo Douglas Costa, que o Grêmio tá há tempos nessa crise, né? Com, né, altos e baixos, já teve pior, já teve melhor, se bem que pior não sei se já teve. E aí o Douglas Costa aparece em lives, jogando videogame, em campeonatinhos, em torneios, sei lá o que é aquilo. Aí tem o card lá, com Douglas Costa e não sei quem, e outro gamer e não sei o que lá. Irmão, foca no Grêmio, sabe? Eu não tô nem dizendo que o cara vai jogar um videogame às 10h30 da noite, isso aí vai atrapalhar ele no jogo. Não sei se é pra tanto. Mas assim, cara, é uma questão de que tu transmite também pro teu torcedor, sabe? É uma questão também de postura. Olha só, galera, essa coisa de videogame, vamos dar uma segurada, não é o momento, relaxa, depois ano que vem a gente conversa de novo, sabe? Porra, velho, sabe? Eu acho que o Douglas tá também em outra dimensão e talvez até um pouco contagiado por essa várzea generalizada que é o clube do Grêmio neste momento, sabe? Eu acho que todo mundo ali perdeu a mão, perdeu o bom senso, perdeu a localização no radar, né, do contexto e tá dando no que tá dando. Então é isso, né? Cada dia que passa, mais uma notícia pra gente balançar a cabeça. Não tá fácil, mas vamos seguir torcendo. Feito era mais ou menos isso. Falou, abraço.